Seja bem-vindo ao mundo marcial. A raça grega é certamente bem conhecida por suas conquistas atléticas e militares na era pré-cristã. Na verdade, devemos acreditar a eles a palavra atleta e o ideal que ela expressa. Foi também um soldado grego que representaria o padrão a ser seguido pelo resto do mundo durante séculos. A contribuição dos gregos para a evolução das artes marciais, como as conhecemos atualmente, é agora certamente evidente. Os sistemas de combate que se originaram nas partes oriental e ocidental do mundo podem, de fato, estar ligados a essa forma de combate ancestral, que pode se considerar como o primeiro MMA. Mais de 2000 anos atrás, os gregos antigos desenvolveram uma forma de combate brutal e total que eles chamaram de pancrácio. O termo é derivado dos adjetivos gregos pan e kratos e é traduzido como todos os poderes, apresentado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 648 a.C. Pancrácio logo se tornaria o mais popular e mais exigente de todos os eventos atléticos. A mitologia grega estipula que Hércules ou Teseu criaram um método de combate pancrácio. Foi desenvolvido combinando técnicas de luta livre, boxe que incluía estrangulamento, chutes também eram permitidos, além de travas articulares de fato. A única prática não permitida no pancrácio era morder, tudo mais era considerado ato legal durante a competição. A escola de luta grega recebeu uma sala separada para treinar, era conhecido como corikeion, que era equipada com equipamentos para socos e chutes, sacos cheios de farinha ou sementes de figo suspensos no teto ao nível do peito, embora alguns treinadores preferissem praticar seus chutes contra troncos de árvore suspenso. Durante as sessões de treinamento eram divididos em pares. Com técnicas ensinadas progressivamente, o iniciante era obrigado a aprender técnicas e combinações básicas antes de poder participar do sparring com outros lutadores, embora os participantes usassem equipamentos de proteção nos treinos, como luvas acolchoadas e protetores de ouvido. O contato total foi enfatizado para aproximar as partidas da prática o mais próximo possível das condições reais da competição. Resistência, flexibilidade, alongamento, corrida, exercícios abdominais, treino de sombra de boxe, levantamento de peso, constituíam a maior parte do condicionamento para endurecer o físico. Pancrácio integrou todos os recursos físicos e mentais, mãos e pés, mente e espírito, na simulação mais próxima de luta competitiva sem barreiras que qualquer cultura já permitiu, semelhante ao MMA moderno. O objetivo era, como no boxe, forçar um oponente a reconhecer a derrota. Para esse fim, quase todos os meios poderiam ser aplicados. Embora as regras fossem aplicadas por oficiais como o interruptor, que era uma vara robusta, era utilizada para punir as infrações. Uma chicotada deveria ter sido mais desejável do que ser morto, pois as regras eram frequentemente quebradas. Lesões graves e acidentes fatais ocorriam, mas eram raros, provavelmente mais raros do que no boxe grego antigo. De frente para o outro, como na posição dos lutadores, os pancracista, como eram chamados, tentavam se derrubar violentamente o outro no chão. Os lutadores lutavam totalmente nu com óleo sobre o corpo. Mais tarde foram usadas tiras de couro cru envolvendo as mãos e os antebraços, e mais tarde ainda foram colocadas peles de ovelha nas tiras para permitir que os lutadores limpassem o suor e o sangue. Quando o pancrácio foi para Roma, os combatentes italianos começaram a usar tanga para proteger seus órgãos genitais. Eles também usavam uma espécie de luva mortal de pugilista, que eram cravejadas que podiam abrir cortes nas artérias e perfurar os ossos do corpo. Versão grega de pancrácio. No entanto, permaneceu uma arte olímpica e prática de guerra, com habilidade mantida em maior estima do que a mera sede de sangue. Geralmente iniciavam uma partida brigando com os punhos ou mãos abertas, usando golpes curtos na cabeça. Todo praticante de pancrácio tinha sua técnica e estilo favorito. O lutador Ciclon foi apelidado de pontas dos dedos por causa de seu hábito de quebrar os dedos de seus oponentes no início de uma luta para obter uma vantagem. Diferentes cidades-estados também tiveram suas preferências de estilos de combate e técnicas. Os espartanos, por exemplo, que praticavam pancrácio, tinham um estilo próprio como parte de seu treinamento, mas não competiam. Eles não usavam como esporte, mas como tática de guerra. Eles preferiam usar fortes rasteiras para levar um oponente ao chão, estrangulamentos, técnicas de torção de braço e perna, soco forte na mandíbula, pisar nos joelhos, estômago, virilha e chutes na cabeça quando o oponente estava no chão. As disputas no pancrácio continuavam indefinidamente até que um competidor derrotado batia no ombro do oponente, levantando uma mão. A falta de categorias de peso naturalmente significava que o evento era dominado por homens mais pesados, embora alguns lutadores descobrissem que sua força superior não era páreo para um oponente mais leve, mas melhor treinado. Os ataques de pancrácio eram extremamente brutais e, às vezes, com risco de vida para os competidores. As regras eram mínimas. Além disso, não havia divisões de peso e sem limites de tempo. A arena de luta ou ringue não tinha mais do que 12 a 14 pés quadrados para encorajar a ação de curta distância.
Como foi mencionado anteriormente, os árbitros estavam armados com hastes ou interruptores robustos para fazer cumprir as regras contra morder e arrancar. As regras, no entanto, eram frequentemente quebradas por alguns participantes que, percebendo que foram superados por um adversário mais pesado e mais forte, recorreram a tais medidas para escapar de ser seriamente mutilado. O confronto em si continuava ininterrupto até que um dos combatentes se rendesse, ficasse inconsciente ou fosse morto. Os pancracistas eram grapplers altamente habilidosos e extremamente eficazes na aplicação de uma variedade de quedas, estrangulamentos e travamentos nas articulações. O estrangulamento era mais temido durante o combate terrestre e era a principal causa de morte em partidas. Um lutador levantava imediatamente o braço em derrota assim que o antebraço do oponente segurava com firmeza a traqueia ou a artéria carótida. Um praticante conhecido como Elias usava especialmente o estrangulamento como forma de derrotar o oponente. Seu estrangulamento favorito era chamado de truque da escada. O agressor pularia nas costas do oponente, envolveria o corpo com as pernas e o pescoço com os braços. Um pancracista experiente perceberia quando seu oponente tivesse uma pegada eficaz e reconheceria a derrota. Os feitos dos antigos pancracistas tornaram-se lendários nos registros do atletismo grego. Abundantes, as histórias de campeões e mestres do passado que eram considerados seres invencíveis. Aristão, Dioxipus e Polidamos estão entre os nomes mais reconhecidos, suas realizações desafiando as probabilidades ao derrotar vários oponentes armados em combate de vida ou morte, e lutar e matar leões quando a competição humana não era mais um desafio viável. Também é teorizado que o famoso Homem Forte Hércules foi o primeiro vencedor olímpico em pancrácio. Outro fato, com referência a Dioxipus, um amigo de Alexandre o Grande, ganhou a coroa olímpica em 336 a.C. Mais tarde, quando Alexandre marchou em conquista pelo mundo, seus exércitos carregaram tendas elaboradas, nelas eles praticavam jogos atléticos, entre eles o pancrácio. Exibições de força sobre-humana eram frequentemente testemunhadas pelo pasmo povo grego. Os praticantes exibiam o poder do pneuma, que era a energia interior para os gregos, quebrando pedras e pranchas de rocha com os punhos nus e enfiando os pés endurecidos em escudos de guerra forjados. Os romanos mais tarde adotariam o pancrácio em suas competições atléticas particulares, mas suas modificações o degradariam a um mero esporte sangrento. Os lutadores agora estavam armados com o temido caestus, uma luva pesada e cravada que reinava com golpes mortais. Em Roma, não era incomum essa brutalidade pública, já que era regra, e não exceção, matar a sede de sangue do espectador. Esta alteração, no entanto, diminuiu a habilidade e o valor estético que a raça grega passou a admirar em seus atletas. Raramente, ou nunca, um verdadeiro pancracista grego participava das selvagens arenas de gladiadores de Roma, embora muitas vezes fossem tentados por dinheiro e cargos mais elevados dentro do poderoso Império Romano. O pancrácio era básico para a maioria dos guerreiros gregos que serviram sob as ordens de Alexandre, o Grande, durante sua invasão da Índia em 326 a.C. Alguns pesquisadores especularam que essa diáspora de técnicas de pancrácio no subcontinente influenciou artes combativas indianas, que mais tarde veio a ser conhecida como Kalaripayattu, estabelecendo a estrutura para a difusão posterior de técnicas de combate da Índia para a China, artes marciais chinesas e Okinawa com as artes marciais japonesas. Pancrácio era considerado perigoso, sangrento e brutal, até mesmo pelos gregos antigos. Era conhecido como a arte da guerra e da violência. Os lutadores de pancrácio lutavam por honra e eram guerreiros muito orgulhosos. Eles preferem morrer a se submeter a um oponente, no entanto, o pancrácio não pode ser descrito como uma arte marcial perdida, com seus métodos e referências em escritos históricos e representações artísticas do sistema. Em vez disso, suas técnicas continuaram sendo transmitidas através dos tempos, de uma geração grega para a seguinte, mantidas vivas nas comunidades gregas, tanto na Grécia, particularmente em Atenas e Delfim, quanto fora da Grécia. Ele nunca desapareceu completamente, e uma forma limitada da arte clássica continua a ser praticada hoje. O praticante mais famoso dos tempos modernos é James Avanitis, um ítalo-americano que aprendeu pancrácio quando criança. Desde então, ele reformulou o sistema, incorporando aspectos de outras artes combativas em uma forma cognitiva altamente eclética. A importância histórica do pancrácio como arte combativa não pode ser desprezada. Embora a maioria de suas técnicas possa ser encontrada em outras formas marciais desarmadas, o pancrácio talvez tenha sido o primeiro sistema de combate a incorporar uma ampla variedade de técnicas em seu currículo: arremessos, luta livre, métodos de estrangulamento, socos e chutes, bem como torções, fazendo a combinação entre golpear e agarrar, e com poucos limites para seu repertório. O pancrácio foi reconhecida na Grécia Antiga como o sistema de combate desarmado final, a principal arte de luta do mundo antigo.
O pancrácio do grego antigo foi o primeiro exemplo histórico de um sistema combinado de luta corpo a corpo de várias artes. Como tal, o MMA atual pode justificadamente ser denominado uma forma evoluída do pancrácio que os gregos da antiguidade praticavam. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.